Olá, querido educando, querida educanda, seja muito bem-vinda, bem-vindo a mais uma aula de filosofia. Aqui quem fala então é o professor Silas e estamos conversando com vocês sobre essa pergunta aqui, ó. O que pode, ou melhor, o que podemos fazer para conhecer o mundo? O que podemos fazer para conhecer o mundo? Nós vimos então que a experiência é importante, que o pensamento também é importante. Essas duas realidades contribuem para o conhecimento. Mas vimos também que nem todos os filósofos concordaram com essa ideia. Uns filósofos vão concordar com a ideia da experiência, com a ideia dos sentidos, outros vão concordar com a ideia da razão, ou seja, de que o conhecimento é construído a partir do pensamento, da razão. E aí nós vimos na aula anterior que um filósofo em específico, porque aí de fato nós pegamos dois filósofos somente, né? Trabalhamos então na aula anterior Descartes, e Descartes então traz para nós uma ideia interessante, que é justamente a ideia do racionalismo, essa ideia da valorização do pensamento, da razão. Segundo ele, só podemos encontrar a verdade por meio da razão. E aí então, além disso, ele também vai dizer que uma das coisas fundamentais para o conhecimento é a dúvida, porque a dúvida nos leva a pensar, nos leva a refletir. E claro, além dele, então, nós temos um outro filósofo muito importante que vai também trabalhar não a mesma questão, mas trabalhar agora a ideia, o sentido de experiência. Então, que filósofo é ele? Que filósofo é esse? É esse carinha aqui, ó, chamado John Locke. Ele também é um filósofo moderno, também muito próximo ali de Descartes. Então, ele traz também para nós algumas ideias interessantes. Vamos acompanhar aqui e ver o que ele elaborou, o que ele pensou sobre o conhecimento. Diz então aqui: John Locke nasceu em 1632 na Inglaterra, né? Ele era um inglês e criou uma teoria muito interessante sobre como conhecemos as coisas, além de ter contribuído com a política de sua época. É um filósofo, tanto ele quanto Descartes, gente, são filósofos que escreveram muito e sobre diversos assuntos, principalmente John Locke. Ele escreve sobre educação, sobre política, ele escreve sobre filosofia. Então, assim, é um autor muito estudado e que escreveu muita coisa. John Locke também era médico, vê, ó, além de falar de política, de filosofia, de conhecimento, né, ou seja, de educação, fala também sobre a medicina. Então ele era médico, o que ajudou a criar teorias sobre a educação das crianças. Ele misturava tudo o que sabia em suas teorias: conhecimento, política, educação, filosofia. A respeito da ideia mais interessante que John Locke teve sobre a mente das crianças, você aprenderá agora mesmo com seus colegas e seus professores. Então vamos agora tentar entender o que ele escreveu. Claro, ele escreveu muita coisa, mas queremos saber especificamente o que ele escreveu sobre esta questão da mente, sobre a questão do conhecimento. O que ele fala sobre o conhecimento? Como que nós podemos conhecer? Como podemos chegar ao conhecimento? Através aqui da teoria de John Locke. Olha só o que ele vai dizer para nós aqui. Olha aqui, galerinha, ó, coisa importante. Então ele acaba construindo uma teoria chamada tábula rasa. Lembra aqui, ó, a teoria de Descartes era a dúvida metódica, né? Então para ele a dúvida era muito importante. E aqui então a teoria criada por John Locke é a teoria da tábula rasa. E o que diz então essa teoria? John Locke acreditava que todas as pessoas eram como uma tábua rasa, um papel em branco em que aos poucos ia recebendo escrita novos desenhos e novas letras. Para esse filósofo, as pessoas construíam conhecimento à medida que adquiriam experiências, principalmente as obtidas por meio dos
5 sentidos. Então, segundo ele, olha só que interessante, nós nascemos como uma folha em branco, ou seja, não sabemos tudo, não sabemos toda a verdade, todo o conhecimento. Quando nascemos, não temos um conhecimento prévio, ou seja, um conhecimento que já nasce conosco, com a gente, mas esse conhecimento ele é construído aos poucos. E de que forma, então, esse conhecimento é construído? Segundo John Locke, através das experiências, através dos sentidos. É justamente através dos sentidos, da experiência, que nós vamos construindo o quê? Aquilo que nós sabemos, aquilo que nós conhecemos. Porque as experiências nos ajudam a entender melhor as coisas. Um exemplo aqui, para ficar bem claro, segundo John Locke, eu não teria condições, por exemplo, de saber alguma coisa sem antes ter feito a experiência. Então, por exemplo, eu não saberia dizer, afirmar o que é uma mesa sem antes saber o que é uma mesa, certo? Eu não poderia pensar sobre a mesa sem antes ter tocado, ter visto a mesa. Eu não poderia saber o que é um carro, um celular, né, sem antes, de fato, saber, conhecer, né, ter a experiência desses objetos. Então, segundo ele, nascemos sem saber nada, nascemos sem conhecer nada, ou seja, não temos um conhecimento prévio que nasce conosco, e o conhecimento ele vai sendo construído, ele vai sendo adquirido conforme nós vamos crescendo e vamos ali conhecendo as coisas, tendo experiência e vamos nos aproximando dos objetos e das coisas que estão à nossa volta. Vamos lá então. Teoria da tábula rasa, ou tábua rasa, que é a teoria de John Locke. O que isso significa? Primeiro, é uma descrição da nossa mente. O que ele está fazendo? Ele está dizendo como a nossa mente funciona. Está dizendo que a nossa mente, olha, a nossa mente funciona dessa forma, né? Ela está vazia e ela vai sendo preenchida, ela vai sendo ali recebendo os estímulos e recebendo o conhecimento. Fala de tábula, por que a tábula? Porque uma tábua, na verdade, é uma mesa. Imagina uma mesa, a mesa da sua casa, onde você vai colocando ali as coisas em cima da mesa, vai preenchendo a mesa. E quando vai ver, a mesa já está cheia, não é verdade? Então, segundo ele, nós também somos assim, como uma mesa que vai sendo preenchida de coisas, a nossa mente vai sendo preenchida de coisas através dos estímulos, das experiências. Todas as experiências que nós fazemos na nossa vida. Todas elas, essas experiências nos ajudam ao quê? A chegar ao conhecimento das coisas. Outra coisa importante, existe um vazio completo, né? A mente vazia. Como eu falei, não existe um conhecimento prévio. A mente está vazia, é uma folha em branco. E isso vai sendo preenchido. Começar como se não houvesse ideias ou conhecimento. Então, ao nascer, nós fazemos a experiência e aí sim, então, vamos conhecendo, adquirindo as coisas, adquirindo o conhecimento. Uma folha em branco, que é justamente essa ideia que ele traz, né? Ou seja, nós somos uma folha em branco e essa folha vai sendo preenchida. Ou seja, o que podemos concluir disso tudo? Podemos dizer então que para ele a experiência, ou seja, a experiência que nós temos, essa experiência externa, dos estímulos, dos sentidos, é a única fonte das ideias e dos pensamentos. Ou seja, nós não conseguimos pensar, adquirir conhecimento sem a experiência. Ou seja, elas não nascem com a pessoa. Ou seja, o conhecimento, né, não nasce com a pessoa ela vai adquirir isso. Para ele, então, a mente é, no início, algo como uma mesa ainda vazia, que aos poucos vai sendo preenchida pelas experiências. E John Locke, então, portanto, é um empirista, ele valoriza a experiência. Se Descartes valoriza a razão, ele valoriza a experiência. Aí você pode perguntar, professor, mas qual que está certo? Qual que é o mais correto? Gente, aqui não tem certo e errado, tá certo? São duas teorias válidas, duas teorias importantes e duas teorias
que nos ajudam a conhecer o mundo, que nos ajudam a conhecer a realidade. São duas teorias fundamentais, a experiência e também o pensamento, a razão. Então, não precisamos criar aqui, agora, essa ideia de quem está certo ou quem está errado. Não tem essa ideia de certo ou errado, tem a ideia de que esses filósofos contribuíram para o pensamento filosófico e também nos ajudam a pensar sobre o conhecimento. Beleza, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham entendido, tenham gostado e ficamos por aqui. Abraço e até mais, hein? Tchau, tchau!